A história da busca por vida fora da Terra sempre foi marcada por frustrações, expectativas e algumas pistas ambíguas que nunca levaram a respostas concretas. Mas tudo começou a mudar quando o telescópio espacial James Webb abriu os olhos para os confins da galáxia, revelando detalhes tão delicados que, pela primeira vez, os cientistas perceberam que talvez estivéssemos realmente à beira de descobrir algo vivo além do nosso planeta. Entre todos os mundos analisados, um deles se destacou com uma força quase cinematográfica. K218b, um planeta distante, enigmático e completamente diferente de tudo o que imaginávamos encontrar. Ele orbita uma estrela fria e silenciosa, a mais de 1000 anos-luz de distância, mas sua atmosfera e composição começaram a sugerir algo que ninguém ousava afirmar tão cedo: a possibilidade de vida. No início, K218b não era nada além de mais um ponto na imensidão da lista de exoplanetas catalogados. As primeiras análises indicavam que ele poderia ser um mini Netuno, talvez gasoso demais para manter uma superfície estável ou oceânica. Mas conforme os modelos se tornaram mais precisos e o James Webb começou a captar espectros mais detalhados, uma surpresa surgiu. Os dados não combinavam com um planeta completamente gasoso. Pelo contrário, elementos como vapor d'água e metano apareciam de maneira inesperada e consistente, indicando a presença de uma atmosfera ativa e possivelmente a existência de um oceano global. Essa possibilidade deu origem à ideia de que poderia ser um planeta Hyson, uma categoria rara de mundos cobertos por água líquida, com pressões atmosféricas elevadas, mas ainda assim adequadas para reações químicas complexas. À medida que os espectros eram analisados, o metano parecia se comportar de um modo intrigante. Normalmente, em um planeta oceânico, ele se acumula ou se dissipa por processos previsíveis. Porém, havia mais metano do que os modelos geológicos conseguiam explicar. Esse desequilíbrio não provava nada por si só, mas levantava uma pergunta que nenhum cientista podia ignorar. O que estaria produzindo tanto metano de maneira tão consistente? Algo no planeta fugia do padrão, sugerindo que ali poderia existir uma química orgânica muito mais ativa do que o esperado. Mas nada chocou tanto quanto o sinal fraco, quase oculto, de uma molécula que mudou completamente o nível de discussão: o possível traço de DMS, ou dimetilsulfeto. Na Terra, praticamente todo o DMS conhecido é produzido por organismos vivos, especialmente micro-organismos marinhos. É uma molécula complexa, improvável de surgir apenas por processos vulcânicos ou geológicos simples. O simples fato de ela aparecer, mesmo de maneira tímida, nos dados do James Webb, provocou debates intensos em comunidades científicas do mundo inteiro. Embora não seja prova definitiva de nada, sua presença funciona como um alerta. Algo incomum está acontecendo naquele mundo distante. Os modelos atmosféricos começaram a considerar possibilidades antes ignoradas, como uma superfície oceânica capaz de se estender por milhares de quilômetros, recebendo uma luz fraca, porém constante, de sua estrela. Essa iluminação suave poderia permitir que formas microscópicas de vida realizassem processos semelhantes à fotossíntese terrestre, adaptando-se a um ambiente totalmente aquático e talvez mais estável do que os oceanos da Terra. É possível até imaginar que, se a vida surgiu ali, ela teve tempo de sobra, bilhões de anos, para evoluir e se espalhar por todo o planeta. Mesmo assim, todas essas hipóteses são apenas o começo. Cada dado recebido revela mais perguntas do que respostas. A cada nova observação, os cientistas precisam revisar modelos, descartar teorias antigas e criar novas formas de interpretar um mundo tão distante. O que o James Webb viu é apenas o ponto inicial dessa jornada. E se os sinais continuarem aparecendo, a próxima década poderá redefinir completamente o lugar da humanidade no cosmos. A comunidade científica percebeu que estava diante de um desafio que exigia mais do que simples interpretações. Era necessário compreender como um planeta tão distante podia apresentar combinações tão peculiares de elementos em sua atmosfera. Era como se cada nova medição abrisse uma porta, revelando mais camadas de complexidade.
Uma das primeiras questões era entender como um planeta orbitando uma estrela tão pequena e fria podia manter condições habitáveis durante bilhões de anos. Para isso, os astrônomos começaram a modelar o comportamento orbital, analisando como sua proximidade moderada com a estrela permitiria um equilíbrio térmico estável. A luz emitida pela anã vermelha é fraca, mas constante, criando um ambiente onde a superfície oceânica poderia permanecer líquida devido ao efeito estufa natural mantido pela camada atmosférica. Esses estudos mostravam que o planeta não apenas poderia sustentar um oceano global, como também poderia manter uma temperatura ideal para reações orgânicas complexas. Porém, ainda havia mais. Se K218b realmente fosse um planeta Haitian, isso significaria que sua atmosfera seria mais espessa e provavelmente rica em hidrogênio, o que poderia favorecer processos bioquímicos totalmente diferentes dos que conhecemos na Terra. Isso levantou uma possibilidade ousada. A vida ali poderia não apenas existir, mas ser baseada em caminhos químicos mais exóticos, adaptados a um ambiente de alta pressão e luminosidade reduzida. Não estaríamos necessariamente diante de organismos semelhantes aos que conhecemos, mas talvez de formas que evoluíram sob uma lógica diferente de adaptação. Enquanto isso, a análise espectral continuava avançando. Os cientistas observaram que a composição atmosférica variava ligeiramente conforme o planeta transitava em frente à sua estrela. Essas pequenas flutuações sugeriam interações dinâmicas entre o oceano e a atmosfera. Era como se o planeta respirasse lentamente, liberando traços de gases que subiam das profundezas. Essa respiração planetária poderia ser explicada por fenômenos naturais, como atividade hidrotermal, mas também poderia indicar ciclos biológicos regulares, como os grandes ciclos de produção e consumo de compostos orgânicos por comunidades microscópicas. Entretanto, para entender algo tão distante, era preciso recorrer a analogias terrestres. Na Terra, regiões de oceanos profundos e pouco iluminados são habitadas por alguns dos organismos mais resistentes e incríveis já estudados. Criaturas que dependem de fontes hidrotermais, transformando compostos químicos em energia de maneiras totalmente independentes da luz solar. Se criaturas tão complexas conseguem prosperar aqui, mesmo nas condições mais extremas, por que não poderiam existir formas parecidas, ou até mais adaptadas, em um oceano que teve bilhões de anos para evoluir sem interrupções? Além disso, a estabilidade da estrela anfitriã não pode ser ignorada. Diferente das anãs vermelhas mais ativas, que costumam lançar tempestades estelares capazes de destruir atmosferas inteiras, a estrela de K218b parece apresentar um comportamento relativamente calmo. Essa tranquilidade aumenta significativamente a chance de o planeta ter mantido sua atmosfera por eras. E uma atmosfera estável é um dos ingredientes mais importantes para o desenvolvimento de ecossistemas complexos. Mesmo sem continentes, mesmo sem florestas, mesmo sem grandes fontes de luz, um oceano global pode ser o palco para ciclos biológicos consistentes, que deixariam marcas claras na composição química. No entanto, mesmo com tantas pistas apontando para a possibilidade de vida, ainda existe um obstáculo difícil de superar: interpretar corretamente os dados. Exoplanetas estão além dos limites das observações diretas. Não podemos ver o oceano de K218b, nem captar imagens de suas nuvens ou de sua superfície. Tudo o que sabemos vem de luz filtrada pela atmosfera, de assinaturas químicas que precisam ser decifradas com cuidado extremo. Um pequeno erro de modelagem, um detalhe não considerado, pode mudar completamente a interpretação. É por isso que o planeta se tornou um campo de debates intensos, onde cada hipótese precisa ser testada e retestada antes de ser aceita. Mas há um consenso crescente. O conjunto de características observadas até agora aponta para um planeta ativo, dinâmico e cheio de potencial. E embora ainda estejamos longe de confirmar vida, estamos mais próximos do que jamais estivemos. Pode ser apenas o primeiro capítulo de uma nova era da astronomia, onde não apenas buscamos mundos distantes, mas tentamos compreender se estamos sozinhos, ou se o universo sempre esteve repleto de vida, esperando apenas para ser descoberta. Estudos recentes sugerem que o planeta pode abrigar um núcleo rochoso, envolto por uma camada de água superprofunda,
formando um oceano que se estende por milhares de quilômetros. Acima dele, uma atmosfera espessa e rica em hidrogênio atuaria como um cobertor térmico, garantindo temperaturas estáveis, mesmo com a fraca luminosidade da estrela. Essa combinação transforma K218b em um laboratório natural capaz de sustentar processos complexos ao longo de eras. Em especial, chamou atenção a possibilidade de atividade geotérmica intensa no fundo desse oceano global. Se o núcleo for quente o suficiente, ele pode gerar fluxos de energia semelhantes aos respiradouros hidrotermais encontrados no fundo dos oceanos da Terra. Esses ambientes, apesar de escuros e extremos, abrigam alguns dos seres mais resistentes e diversos já descobertos. Organismos que não dependem da luz solar, mas sim de reações químicas profundas. Essa comparação deu força à hipótese de que ciclos energéticos parecidos possam ocorrer em K218b, criando nichos onde a vida poderia surgir, evoluir e talvez até prosperar. Outro aspecto que intriga os cientistas é a possível interação entre o oceano e a atmosfera. Se o planeta está em equilíbrio dinâmico, compostos orgânicos poderiam subir das camadas profundas e atingir regiões mais altas, misturando-se ao hidrogênio atmosférico. Essa troca constante poderia explicar parte dos sinais detectados pelo James Webb, especialmente os padrões que parecem variar de acordo com a rotação do planeta. Em alguns momentos, a atmosfera parece exibir concentrações mais altas de determinadas moléculas. Em outros, essas concentrações diminuem. Esses ciclos podem ter origens naturais, mas também lembram processos biológicos em grande escala, algo que não pode ser descartado. Paralelamente, cresce o interesse em entender como a estrela anfitriã influencia o planeta. Anãs vermelhas costumam ser imprevisíveis, lançando explosões de radiação que podem destruir atmosferas frágeis. Contudo, se mostrou incomumente estável, emitindo luz regular e com poucas variações. Esse comportamento raro aumenta muito a chance de o planeta ter mantido suas camadas atmosféricas intactas ao longo de bilhões de anos, o que é essencial para a evolução de qualquer ecossistema. Uma estrela calma significa que qualquer forma de vida, mesmo a mais simples, teria tempo suficiente para se desenvolver sem enfrentar catástrofes constantes. Isso torna K218b ainda mais valioso para estudos astrobiológicos, pois oferece um ambiente estável que muitos exoplanetas não conseguem preservar. Além disso, os modelos climáticos indicam que a atmosfera rica em hidrogênio pode criar um gradiente térmico interessante. Camadas mais profundas, próximas à superfície do oceano, seriam quentes, enquanto as regiões superiores seriam mais frias. Esse tipo de estratificação pode gerar correntes internas, transportando calor e nutrientes entre diferentes zonas do planeta. Em termos biológicos, isso representa oportunidades para organismos se adaptarem a nichos específicos, formando ecossistemas variados dentro de um único oceano planetário. É como se o planeta oferecesse diferentes andares de vida, cada um com características únicas. Enquanto isso, o avanço tecnológico continua ampliando nossa capacidade de estudar mundos distantes. O James Webb não é apenas uma ferramenta de observação. Ele está redefinindo a forma como interpretamos dados exoplanetários. O nível de precisão com que o telescópio identifica variações atmosféricas permite que cientistas reconstruam cenários completos, desde padrões climáticos até possíveis ciclos químicos ativos. Mesmo que jamais vejamos o oceano de K218b diretamente, conseguimos imaginar sua composição, movimento e energia interna com uma riqueza de detalhes inimaginável há poucas décadas. No entanto, todas essas interpretações exigem cautela. O entusiasmo com possíveis sinais de vida não deve ofuscar a necessidade de analisar cada dado com rigor científico. Modelos atmosféricos podem falhar, medições podem ser afetadas por interferências e fenômenos naturais podem simular sinais que parecem biológicos. Por isso, a comunidade científica trabalha com prudência, sempre confrontando hipóteses diferentes. Cada avanço gera novas perguntas, e cada pergunta leva a mais observações e experimentos. Essa abordagem cuidadosa é essencial para separar o que é especulação do que é, de fato, evidência. Ainda assim, mesmo com todas as incertezas, há um ponto claro. K218b
se destaca como um dos mundos mais promissores já descobertos. Nada nele é comum. Cada nova leitura, cada simulação e cada análise reforçam a sensação de que estamos diante de algo extraordinário. Um planeta que desafia nossos modelos, amplia nossas expectativas e reacende a pergunta mais antiga da humanidade. Estamos realmente sozinhos? Essa dúvida nunca pareceu tão próxima de uma resposta. E enquanto novas observações são planejadas para os próximos anos, o interesse global cresce. A ciência está em movimento, e K218b está no centro dessa revolução astronômica. Tudo aponta para a mesma direção. Este planeta pode ser a chave para entendermos como a vida, em suas formas mais improváveis, pode surgir em lugares que antes julgávamos impossíveis. Outras equipes de pesquisa focam em entender como sinais biológicos poderiam se manifestar em ambientes tão diferentes dos terrestres. A presença de moléculas como o dimetilsulfeto continua sendo um dos elementos mais discutidos, mas agora o foco vai além de simplesmente confirmar sua origem. Os cientistas querem saber como compostos orgânicos poderiam surgir em um oceano coberto por uma atmosfera de hidrogênio e exposto a pressões colossais. Para isso, laboratórios ao redor do mundo estão simulando condições parecidas, criando câmaras pressurizadas e misturando substâncias que poderiam existir no planeta. Os resultados ainda são preliminares, mas alguns experimentos já sugerem que moléculas complexas podem se formar espontaneamente em condições que antes eram consideradas inóspitas. Outro ponto em destaque é a variação química ao longo do tempo. Observações do James Webb mostraram pequenas, mas constantes, mudanças na composição atmosférica do planeta. No início, imaginou-se que esses ciclos poderiam ter origem puramente meteorológica, como correntes ascendentes e descendentes. Porém, padrões mais recentes mostram repetições que lembram processos regulados, quase como um metabolismo global. Nada disso é suficiente para fazer afirmações conclusivas, mas a discussão ganhou força dentro da astrobiologia. Ela provavelmente opera em uma escala gigantesca, talvez envolvendo colônias extensas de micro-organismos capazes de produzir impactos detectáveis na atmosfera. Ao mesmo tempo, especialistas em geofísica sugerem que a superfície do planeta, caso ele realmente possua uma separação clara entre oceano e crosta, poderia ser mais dinâmica do que se pensava. A interação entre o calor interno e as camadas superiores poderia gerar regiões de atividade intensa, semelhantes a vulcões submarinos. Isso criaria ambientes ricos em minerais e energia, que poderiam sustentar ecossistemas completos, alimentados por química em vez de luz. Esses ambientes na Terra são lar de criaturas exóticas, desde bactérias termofílicas até animais que vivem sem nunca ver a superfície. Os organismos locais poderiam ter evoluído estratégias completamente inéditas para lidar com a pressão e o calor extremos. Enquanto isso, o impacto cultural dessa possível descoberta está começando a se manifestar. Universidades, institutos de pesquisa e até governos estão investindo em novas áreas de estudo relacionadas a exoplanetas e a vida fora da Terra. A astrobiologia, antes vista como uma disciplina especulativa, agora se torna um campo científico de alta prioridade. Conferências internacionais lotam auditórios, reunindo especialistas que tentam definir os próximos passos da exploração. Se K218b realmente abrigar vida, mesmo que microscópica, isso exigirá uma reorganização profunda de como entendemos biologia, evolução e até ética científica. Afinal, será necessário determinar como estudar formas de vida alienígenas sem interferir em seus ecossistemas ou colocar nosso próprio planeta em risco. Essa movimentação global está impulsionando o surgimento de tecnologias novas. Telescópios terrestres de última geração, equipados com espelhos gigantes e sistemas de observação adaptativa, começam a ser construídos para complementar os dados do James Webb. Agências espaciais debatem o desenvolvimento de sondas capazes de viajar mais rápido e coletar dados remotamente, mesmo sem pousar. Um conceito particularmente promissor envolve naves miniatura capazes de captar sinais elétricos, magnéticos e térmicos emitidos por exoplanetas ao longo de suas órbitas. Embora ainda seja tecnologia experimental,
ela demonstra o quanto a descoberta de K218b acelerou nossa busca por métodos de exploração mais ousados. Esse entusiasmo também alcança o público. Pela primeira vez em décadas, a população acompanha ativamente descobertas científicas complexas, discutindo teorias e especulando sobre possíveis criaturas alienígenas que poderiam habitar um planeta tão distinto da Terra. Essa curiosidade popular, longe de ser superficial, tem impulsionado investimentos públicos e privados em pesquisa espacial. Documentários, livros, debates e transmissões ao vivo sobre novas observações de K218b se tornaram eventos amplamente assistidos, mostrando que a busca por vida extraterrestre está se tornando parte do imaginário coletivo moderno. Embora muitas perguntas permaneçam, há uma certeza crescente. O impacto de K218b não é apenas científico, mas também social. A possibilidade de vida fora da Terra está moldando a forma como enxergamos o universo e como pensamos sobre nosso próprio futuro. Mesmo que nunca enviemos missões tripuladas até lá, o simples fato de um planeta tão distante apresentar condições plausíveis para a vida já altera nossa perspectiva. Talvez pela primeira vez, a humanidade esteja encarando seriamente a possibilidade de que a vida seja comum, diversa e espalhada pela galáxia. Por isso, a comunidade científica continua expandindo as investigações. Cada espectro coletado, cada dado cruzado e cada simulação refinada coloca K218b em um contexto mais amplo, o de que ele pode ser apenas o primeiro representante de uma classe inteira de mundos habitáveis não terrestres. Esses planetas, até pouco tempo atrás ignorados, agora parecem ser candidatos promissores para abrigar vida baseada em princípios diferentes dos que conhecemos. E à medida que ampliamos nossos horizontes, percebemos que nossa busca está apenas começando. Mesmo assim, ainda há muito a ser explorado e compreendido antes de qualquer conclusão definitiva. As próximas observações prometem trazer dados ainda mais impressionantes, capazes de confirmar padrões, derrubar hipóteses antigas ou revelar fenômenos completamente inesperados. E é justamente essa incerteza que mantém todos atentos, porque a cada nova descoberta, K218b se mostra mais intrigante, mais complexo e ainda mais relevante para o futuro da exploração espacial. Ao contrário de descobertas passadas, que afetavam apenas a comunidade científica, a confirmação de vida extraterrena afetaria diretamente a maneira como toda a humanidade se enxerga, e isso exige responsabilidade. Novos comitês interdisciplinares já estão surgindo, combinando especialistas em comunicação científica, psicólogos sociais e representantes internacionais. O objetivo é estudar como divulgar informações sobre vida alienígena de forma clara e responsável. Há receios de que uma revelação tão profunda possa gerar interpretações equivocadas, sensacionalismo ou até conflitos culturais. Por isso, esses grupos trabalham em protocolos globais que vão muito além do aspecto técnico. A questão não é apenas o que descobrimos, mas sim como a humanidade deve processar essa descoberta. Afinal, é a primeira vez que lidamos com a possibilidade concreta de não estarmos sozinhos, e essa ideia pode ser tão transformadora quanto desafiadora. Ao mesmo tempo, a comunidade científica continua avançando. Tecnologias emergentes prometem ampliar ainda mais o alcance das observações. Entre esses avanços está a próxima geração de telescópios espaciais, capazes de analisar atmosferas de exoplanetas com precisão 10 vezes maior que a do James Webb. Esses instrumentos deverão identificar padrões químicos ainda mais sutis, capazes de distinguir entre fenômenos naturais e processos biológicos complexos. Mais do que isso, permitirão comparar diretamente diferentes mundos oceânicos, tentando identificar quais elementos são comuns e quais são únicos em K218b. Essa comparação será crucial para entender se estamos diante de um caso isolado ou de uma tendência universal. Essa perspectiva mais ampla também influencia debates sobre o futuro da exploração espacial. Embora viagens interestelares tripuladas ainda estejam além das capacidades humanas, já se discute a possibilidade de sondas robóticas capazes de viajar a uma fração significativa da velocidade da luz. Projetos teóricos, antes encarados como ficção científica,
começam a ser estudados com seriedade. A ideia não é apenas alcançar K218b, mas criar uma nova era de exploração, na qual sondas ultraleves possam visitar dezenas de sistemas estelares ao longo de algumas gerações humanas. Mesmo que essas missões ainda estejam longe de se concretizar, seu desenvolvimento aponta para um objetivo claro: transformar a busca por vida extraterrestre em um esforço prático e contínuo, não apenas em observações distantes. No entanto, enquanto a tecnologia avança, a reflexão humana também se aprofunda. A simples possibilidade de que vida tenha surgido em um mundo tão diferente do nosso obriga a repensar ideias fundamentais sobre origem, evolução e propósito. A biologia, por exemplo, teria de expandir seus limites, incorporando modelos que não dependem de água líquida em condições superficiais ou de atmosferas semelhantes à terrestre. A química teria que considerar novas cadeias reativas, capazes de sustentar metabolismo em ambientes de alta pressão e altas temperaturas. Até mesmo as ciências humanas seriam impactadas, reavaliando noções de singularidade, identidade e lugar no universo. Essas reflexões, embora profundas, não afastam o entusiasmo. Pelo contrário, impulsionam uma curiosidade renovada. Pela primeira vez, temos a possibilidade real de observar os efeitos de processos biológicos fora da Terra. Mesmo que esses processos sejam diferentes dos que conhecemos, eles representam algo universal: a capacidade da matéria de se organizar e gerar complexidade. Encontrar vida em K218b, em qualquer forma, demonstraria que o universo é um ambiente criativo e fértil, onde possibilidades emergem constantemente, mesmo nas condições mais improváveis. E é essa ideia que tem inspirado uma nova geração de cientistas, estudantes e entusiastas. Jovens que hoje assistem às primeiras imagens detalhadas do planeta podem ser os responsáveis, no futuro, por desenvolver tecnologias capazes de estudá-lo de perto. Eles crescerão com a certeza de que o universo não é apenas um palco vazio e silencioso, mas um lugar ativo, cheio de mundos únicos, cada um com sua própria história e potencial. Essa mudança de perspectiva pode moldar não apenas a ciência, mas também nossa cultura, nossa arte e até nossa visão sobre o futuro da civilização. Assim, enquanto aguardamos novos dados, uma sensação compartilhada começa a emergir. Estamos diante do início de uma nova era. A descoberta de K218b não representa um ponto final, mas sim um ponto de partida. O planeta é apenas o primeiro capítulo de uma narrativa maior. Uma narrativa que nos convida a olhar para além das fronteiras da Terra, a fazer perguntas mais ousadas e a imaginar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Cada nova observação, cada molécula detectada e cada simulação aprimorada nos aproxima de um entendimento mais profundo do universo e de nosso lugar nele. E mesmo que o futuro ainda esteja cheio de incertezas, uma coisa é clara: a busca não termina aqui. K218b é o primeiro passo para um horizonte muito mais amplo. Um horizonte onde mundos desconhecidos aguardam, cheios de mistérios, que podem redefinir tudo o que acreditamos sobre a vida. Um horizonte onde a humanidade, pela primeira vez, se vê como parte de algo muito maior. E é nesse caminho, iluminado pelo brilho distante de uma estrela vermelha, que nossa jornada continua.